Muito bem, pessoal. Depois do nosso trabalho sobre o Espírito Santo, do nosso estudo a respeito do Espírito Santo, nós vamos entrar, esse ano muito importante, nós vamos trabalhar o Evangelho de segundo São Mateus. Então, o Evangelho de São Mateus ele é muito rico de informações. Eu vou apresentar em dois momentos, para focarmos mais nas bem-aventuranças. Tem muitas coisas que poderíamos trabalhar dentro do Evangelho de São Mateus, mas o ponto central vai ser as bem-aventuranças. Então, na primeira parte, o tema central para nós hoje é a justiça. Então, falar de Evangelho de São Mateus é falar de justiça. O que é o Evangelho de São Mateus? Como Mateus deixou, é uma pergunta, né? Como Mateus deixou transparecer a sua interpretação nesta comunidade? Sobretudo no início, né? E no fim do seu evangelho. Então, tenho uma mensagem lá no início e no final do seu evangelho. Vamos pegar mais o final, e o final ele é emblemático. Por quê? Porque lá no finalzinho do evangelho de Mateus, ele nos dá algo precioso. Ele diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. 28, 20. Mateus 28, 20. Então, o reino de Deus é a presença ativa de Jesus que forma, desperta nos povos, né? Pelo ministério dos apóstolos, a verdadeira ação. Isso é muito importante. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que age, que está em ação. Está lá, Mateus 25, 35, 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estava enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram, que é o lema da pastoral carcerária, né? Então, o Evangelho, segundo Mateus, é o Evangelho aplicado aos verdadeiros seguidores. Quem são eles? Os pobres de Javé. Os pobres de Javé. Nas bem-aventuranças, isso vai ficar super claro para nós. Então, durante gerações, esses pobres do Senhor, pobres de Javé, anauins, foram vítimas, o Shefal Ruah, né? Foram vítimas dos falsos pastores que os marginalizaram, em vez de levá-los às fontes de vida. A gente viu isso lá, né? Já estudamos isso, lembra lá no lago, na piscina de Betsaida, a gente viu isso. Então, certas elites religiosas, sacerdotes, doutores da lei, os fariseus, não todos, claro, monopolizaram todos os privilégios, excluindo o povo de Deus, né? Colando neles a pecha de pecadores, porque não tinham condições para entrar nas categorias.
dos privilegiados. Então, para os pecadores não havia salvação. Não tem salvação para os pecadores. Jesus vai subverter tudo isso. Então, no meio dessa situação, um anjo, e aqui anjo em grego é angelos. Angelos significa mensageiro. É muito importante a gente entender esse conceito de mensageiro, para a gente não ficar preso somente naquele ser com asas, com asinhas, auréolas. Não. O mensageiro pode ser uma pessoa. Pode ser aquela mãe, aquele avô, aquele tio, aquela pessoa que está na rua, te dá uma mensagem e fala, oh, não vai por ali não. Não vai por ali que ali está perigoso. E aí você escuta essa pessoa e se livra de algo pior ou ruim que possa acontecer com você. Você escutou a voz desse mensageiro. Então, um mensageiro, se a gente ampliar, fica muito mais interessante. Que pode ser uma pessoa. Então, um mensageiro apareceu para José. E ele estava preocupado em cumprir uma lei e, do outro lado, servir a Deus através da justiça. Uma coisa era cumprir a lei, que era denunciar a jovem. Né? O outro era acolher ela, fazer a justiça. E o que é fazer a justiça? É fazer a vontade de Deus. E ele era um grande israelita. E aí esse mensageiro chega para José e fala, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que bonito. Então, neste sentido, para Mateus, o pecado é a infidelidade. O que seria a infidelidade? É o não cumprimento de uma missão recebida de Deus. Ser infiel é não corresponder a uma missão, né, aplicada, dirigida por Deus. Jesus conscientizou o povo a respeito dos governantes, né, do seu povo, né, a respeito do seu povo e daqueles que praticavam essas coisas terríveis, e dos falsos pastores. E Jesus, ele cumpriu falando o quê? Para o povo. Cuidado, essas pessoas aí, ó, são cegos guiando cegos. Mateus 15, 14, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Como Jesus, é uma pergunta para a gente. Como Jesus se sentiu ao ver o povo sofrendo, ao ver aquele povo passando por tanto sofrimento. E aí nós temos em Mateus 9,36 que fala assim, ao ver a multidão, ficou profundamente penalizado, porque estava fadigada e estendida por terra, como ovelhas sem pastor. E a pergunta quente aqui é, será que era por falta de pastores? E o teólogo
Frei Beto vai dar aquela cutucada, né, dominicana, como um bom dominicano, né? E ele fala que havia abundância de pastores naquele tempo, né? No povo de Israel ali, em Jerusalém, havia uma abundância de pastores, mais de 6.000 fariseus, milhares de escribas, milhares de sacerdotes no templo de Jerusalém. Então, na mente de Jesus, a maioria dos pastores se preocupavam, né, com os seus próprios interesses. O povo de Deus mesmo não interessava. Eles eram mercenários, esses pastores, esses religiosos, esses governantes, né? Não eram verdadeiros pastores. Se estes falsos pastores não evangelizavam, o que seria então evangelizar? Essa é a pergunta. Então, evangelizar é ensinar o caminho da vida, o caminho da fidelidade, a vocação do povo de Deus, em escutar a Deus e colocar em prática, que é diferente daquilo que pregava os fariseus. O que revela o Evangelho segundo São Mateus? Jesus proclama uma mensagem que abala todas as ortodoxias da região, né? Arranca o véu da mentira e abre caminho para a verdade. O que seria a verdadeira lei de Deus? Então nós temos a lei dos sacerdotes do templo, que é a falsa lei. E temos a lei de Deus, posta em prática por Jesus, a verdadeira lei. Então, Jesus nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, vai revelar a verdadeira lei de Deus. Qual será o efeito desta revelação? Primeiro, vai ser a denúncia da falsa lei. Então, 1/3 do Evangelho, segundo São Mateus, é a denúncia da falsa lei dos fariseus e dos outros líderes religiosos. Jesus bate de frente. Ao mesmo tempo, Jesus vai fazer a proclamação da verdadeira lei. Esse é o segundo ponto. Quando Jesus denuncia a mentira e a falsa lei, ele revela, né, a verdadeira lei. Faz a proclamação da verdadeira lei. O discurso da montanha é a verdadeira lei. O sermão da montanha, 5:7 lá. É uma refutação do espírito e de toda a concepção de lei anunciada pelos fariseus. Então, Moisés, ele sobe a montanha, traz a lei, mas os governantes e os sacerdotes oprimem e excluem o povo de Deus no templo. Jesus faz o sermão da montanha e acolhe o povo de Deus fora do templo. Isso é interessante. Então, o Evangelho de Jesus, ele anuncia a verdadeira atitude para com o Pai, a atitude de fé e confiança verdadeira. Então, a religião dos fariseus é falsa. Ela é uma piada, uma tragédia, atitude forçada, papel assumido para ser
visto pelos homens. Então, eles agem de tal modo para só na aparência, para que seja bonito por fora, né? Mas por dentro não. Então, Mateus, lá no capítulo 23, 5, vai falar: todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios, né, suas franjas das suas vestes. Quanto maior as franjas, né, mais autoridade tem. São as lideranças políticas e religiosas que se corrompem e lavam dinheiro com a corrupção. Eleitos pelo povo, claro, né? Mas isso foi lá no tempo de Jesus. Hoje isso não acontece nos dias de hoje, né? Isso aconteceu lá. Então, os fariseus fizeram da lei não uma expressão de amor ao próximo, não, mas um instrumento de dominação e exploração. Então, Mateus apresenta Jesus como aquele que liberta e revela a justiça de Deus. Justiça é fazer a vontade de Deus. Jesus ensina a prática dessa justiça, o que levará à morte de cruz. Se de um lado os fariseus e os escribas excluem-se do reino de Deus, vivendo numa religião que lhes impõe, que lhes impedem de ver os sinais do reino, do outro lado, temos as multidões de doentes, miseráveis, rejeitados da sociedade, que reconhecem os sinais, reconhecem em Jesus o caminho da sua libertação e caminham para o reino de Deus. Então, Jesus tem consciência que confrontar este sistema político e religioso que oprime seu povo vai dar ruim. A gente já viu isso. Para a nossa próxima aula, seria interessante ler Mateus 22, 1-14 e Mateus 22, 34, 46. Tá bom? Hoje ficamos por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.